convidar à reflexão. Vamos desfiar uma história de uma conspiração há muito acontecida nas terras mineiras. Nós não somos deste tempo. Estamos bem aqui, agora. Enxergamos nosso passado quase que em forma de lenda. Perdoe os nossos deslizes que certamente virão. As imprecisões dos fatos, os erros de condução, as relevantes ausências. Todos os erros dessa missão. Mas o que significa isso? Que essas coisas verdadeiras podem não ser verossímeis? Temos provas escritas. São absolutamente exatas? Leviandade. Estarão então mentindo? Julgo que não. Quem sabe elas estão aí, para ser sempre vistas e revistas. Deixe-nos falar da Conjuração Mineira. Deixe-nos falar de 1789, nas Minas Gerais. Falar da grandeza de um povo mineiro que ama a liberdade e a independência. Falaremos daqueles que lutaram, que sofreram e pagaram muito caro por desejarem criar uma pátria livre. Suas vozes exigem relembrar suas lutas, momentos históricos de enorme grandeza, que viverão sempre nos corações dos brasileiros. Vamos começar por 1695, quando bandeirantes paulistas acharam ouro nas águas do Tripuí. Realizava-se em Minas a velha aspiração dos portugueses. A partir daí, a extração do ouro só aumentou. Os montes tinham incrustações nas rochas que brilhavam como colares. Os riachos chegavam a retirar arrobas que poderiam forrar os caminhos até o litoral. A descoberta do ouro nas minas prenunciava uma imensa prosperidade para o Brasil, que tinha pendor por si só para ser o mais vasto, o mais poderoso e independente reino do mundo. Você disse reino? Começou uma corrida para as terras das minas. O novo Eldorado atraía gente de todas as partes. Eram aventureiros vindos do norte, do Rio de Janeiro e até de Portugal. Mas os paulistas, descobridores do ouro, não viam isto com bons olhos. Que haveria ali para toda essa gente que acreditava que ia tornar-se rica? Muitos viviam de artimanhas e trapaças, firmada na lógica do lucro imediato, numa economia de coleta. Outros tantos despencavam na miséria, vivendo em acomodações provisórias, vulneráveis a toda espécie de crime. Ao fim, tornavam-se escravos de uns poucos abastados. Todos viviam entre montanhas. Essas montanhas, que como muros altos, ajudavam a oprimir os espíritos. Essas montanhas, que como muros altos, impediam os fracos de chegar às minas. A sua natureza mostrava a brutalidade do grande esmagando o pequeno. No seu terreno escabroso, cada movimento era penoso. A geografia sugeria a imobilidade e fazia com que todos se isolassem. Daí, os homens das montanhas serem diferentes dos homens das terras planas. Para ficar mais perto do ouro, em 1763, a capital do vice-reino do Brasil mudou de Salvador para o Rio de Janeiro. A população do Brasil crescia rapidamente. Eram 300.000 habitantes, depois 3 milhões. A situação na região das Minas passa a ser de disputas, da falta de observância de qualquer ética. Guerra dos Emboabas.
Eram os anos de 1707 a 1709. Opunham-se paulistas e forasteiros. Termina com a derrota dos paulistas e a separação das Minas de São Paulo. Revolta de Vila Rica. O ano era de 1720. É morto o primeiro mártir da independência que lutava contra os excessos da coroa e sua administração local gravosa. Sob as ordens do conde de Assumar, foi morto do Reinol, Felipe dos Santos, um líder improvável de revolta, tropeiro pobre, mas orador exímio. Foi enforcado e esquartejado. Portugal não transigia, queria sua parte no ouro. Criaram-se as casas de fundição. Todo o ouro coletado deveria ser fundido em barras, e 1/5 de tudo isso era da coroa portuguesa. Com o passar do tempo, o ouro coletado começou a diminuir. O pico de extração ficara para trás. As minas estavam acabando, mas deviam arrancar ouro da terra, até que nada mais restasse. A insaciável ambição do homem. A ambição do homem é insaciável. A insaciável ambição do homem poderia acabar com o ouro do Brasil? Não! Pois encontrarão essa riqueza em outros locais, em seguida em outros. A ambição do homem maior é maior do que todas as riquezas, riquezas da terra. Com a queda na arrecadação dos impostos, a coroa instituiu a captação, novo sistema pelo qual a colônia deveria pagar 100 arrobas de ouro por ano, 1.500 quilos de ouro. No contrário, para cobrir a diferença, haveria a derrama. Derrama? Sim, derrama. Cobrar da população pela força das armas. A quantidade que faltava até atingir 100 arrobas de ouro. Parava sempre a ameaça que a derrama acontecesse. Isso assustava os exploradores de ouro. Assustava também toda a população. Para agravar a situação, veio o alvará de 1785, que determinava o fechamento de todas as fábricas. Até a produção de tecido foi proibida. A população, já em dificuldade, foi obrigada a consumir só produtos importados de alto preço.
não estivesse bastante próspera. Pelo contrário, havia muita miséria. O ouro retirado das minas servia apenas para enriquecer outros povos. Por esta época também, ideias revolucionárias, francesas, iluministas, chegavam a Minas, apregoavam liberdade para o povo, questionavam a ordem política estabelecida. A independência dos Estados Unidos também servia de inspiração. Lá, colonos revoltados contra a metrópole tinham conseguido a independência. Ideias iluministas francesas e a independência dos Estados Unidos animaram a elite mineradora das Minas, quase toda ela grande devedora da coroa, a conspirar contra o domínio português. Afinal, o que despertou as consciências? A miséria ou a dívida da elite mineradora? Conspiravam. José Maria Maia Barbalho, também conhecido como Vendec, estudante brasileiro em Montpellier, na França, possivelmente credenciado por brasileiros ricos, em outubro de 1786, redigiu e enviou esta carta. Senhor Thomas Jefferson, embaixador dos Estados Unidos na França. Sou brasileiro e sabeis que minha desgraçada pátria geme em um espantoso cativeiro. Estamos decididos a seguir o exemplo que acabais de nos dar com vossa gloriosa independência e a fazer reviver nossa liberdade. Mas trata-se de ter uma potência que dê a mão aos brasileiros. De nossa parte, estamos dispostos a dar todo o dinheiro que for necessário e testemunharemos em todo o tempo nosso reconhecimento com os nossos benfeitores. Jefferson respondeu dizendo que não tinha autoridade para assumir tal compromisso oficial. Os Estados Unidos não queriam correr o risco de uma guerra. Além disso, queriam cultivar a amizade de Portugal, com quem mantinha um lucrativo comércio. A conspiração crescia e os poetas eram os mais inclinados à revolução. Quem é essa gente? Quem está chegando ali? Que povo é esse? Quem são aquelas pessoas? Mas o que queria essa conspiração? O que pretendia a conjuração mineira? Romper com o domínio português, adotar o regime republicano, criar capital em São João del Rei. Criar indústria, fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial português, adotar o serviço militar obrigatório e instituir parlamento com eleições anuais. Até a banqueira criaram, no início, branca com triângulo verde, depois, branca com triângulo vermelho e escrito em latim. Libertas quaeseratam. Liberdade, ainda que tardia. Liberdade. Essa palavra que é o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Será que não esqueceram nada importante? Realmente, na época, não consta ter sido uma prioridade a proposta de abolir a escravidão. Mas uma república não deveria garantir direitos iguais para todos os cidadãos? Para essa ideia surgir, seria necessária uma nova conspiração de caráter popular, mais povo e menos elite devedora e insensível. Ou seja, quase um século depois. Vale lembrar que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir oficialmente o trabalho escravo. E é vergonhoso constatar que ainda hoje
em nosso país e ao arrepio da lei, pessoas continuam sendo exploradas e escravizadas. Os conspiradores esperavam a derrama, prevista para fevereiro de 1789, em Vitória. Com a inquietação geral do povo e a conivência dos dragões, os conspiradores esperavam instigar um motim que daria cobertura para assassinar o governador e proclamar a República Independente. O plano previa, para conter a multidão amotinada, convocaria os dragões. Seu comandante, o tenente-coronel Freire de Andrade, iria se atrasar, esperando Tiradentes voltar a Vila Rica, trazendo a cabeça cortada do governador Barbacena. Então, Freire de Andrade, na frente da multidão, perguntaria a Tiradentes o que ele pretendia. Mostrando a cabeça do governador, o alferes bradaria: queremos a liberdade. A partir daí seria proclamada a República e lida uma declaração de independência. A derrama não aconteceu em fevereiro e em março foi suspensa pelo governador, o Visconde de Barbacena. A ocasião para a revolta perdeu-se, como disse o poeta Gonzaga ao cônico Luiz Vieira. Visconde de Barbacena, em carta sigilosa ao seu tio, o vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza, explicou a decisão. Ele foi avisado por um homem importante da capitania que uma formidável conspiração entre poderosos e magnatas do país visava pôr fim violento ao domínio de Portugal e estabelecer um Estado livre e independente. Os implicados eram muitos, os mais capazes que aqui conheço para tão grande maldade. Pessoas de alguma importância ou de maior representação dessa capitania. São quase todas devedoras de tudo que possui a sua majestade. E só uma revolução para acertar suas contas, além da vaidade e da liberdade que lhes é toda dada. Os implicados eram muitos: Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Padre Rolim, Padre Toledo, Alferes, Joaquim José da Silva Xavier e tantos outros. Os implicados eram muitos. Havia mais 40 importantes em Rio das Mortes, em São João del Rei, mas o denunciante fingiu desconhecer. Barbacena, o 6º Visconde de uma linhagem nobre portuguesa, de nome Luiz Antônio Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Fato, nascido em Lisboa em 1754 e morto em 1830. Não era um montanhês, mas um homem letrado, que conhecia a história e as leis do mundo. Joaquim Silvério dos Reis traiu uma das primeiras manifestações a favor da independência do Brasil. Um homem que comandou o regimento de cavalaria e foi proprietário de minas de ouro. Joaquim Silvério dos Reis, doloso, fraudulento e falsificador. Denunciou seus cúmplices a Barbacena, reclamou um prêmio pela sua lealdade, o perdão de sua dívida e muito mais. Por relevantes serviços prestados à coroa, Joaquim Silvério dos Reis recebeu o hábito de Cristo, o foro de fidalgo, o perdão da sua dívida com a Fazenda Real e a pensão vitalícia de 400 mil réis anuais. Joaquim Silvério dos Reis passaria o resto da sua vida recordando à coroa portuguesa as obrigações para com ele.
sofreu um antagonismo terrível no Brasil. Cercado por inimigos, até tiro levou. Abandonou as Minas Gerais, viveu em Portugal, morreu no Maranhão. Na morte, sua tumba teve lugar rejeitado. Joaquim Silvério dos Reis, doloso, fraudulento e falsificador. Mas Barbacena recebeu outras denúncias, a mais consistente de todas, de Joaquim Silvério dos Reis. Porém, outros 5 traidores ficaram esquecidos da história. Com o intuito de obter perdão, ou tentar justificar as acusações para desqualificá-las, outros traidores enviaram cartas de denúncia a Barbacena. Basílio de Brito Malheiros, Domingos de Abreu Vieira, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, Inácio Correia Pamplona e Francisco Paula Freire de Andrade. Com atos audazes, rápidos e bem planejados, Barbacena prendeu os conjurados sem um tiro de mosquete sequer. Só Padre Olim, em enterro frio, escapou ao circo. O Visconde de Barbacena instalou a devassa, o processo judicial na capitania. Outra foi aberta no Rio de Janeiro. O impasse foi decidido pela realeza. Prevaleceu o vice-rei na capital. Barbacena se sentiu embaraçado pela denúncia de Silvério dos Reis. Havia 9 meses que ele governava na capitania, que a coroa considerava ser a alma da América Portuguesa e onde fora articulado um formidável plano de revolta contra a coroa. Barbacena queria controlar o processo para proteger amigos e parceiros. Com vários poetas presos, emergiram-se as poesias e os dramas. Cláudio Manuel da Costa, advogado ilustre, ex-secretário de governadores, tão conhecido no Brasil quanto em Portugal. Aquele grande juízo que havia em Vila Rica e em toda a matéria sabia dar solução. 2 dias depois de seu interrogatório, foi encontrado morto na cela improvisada em Vila Rica. Suicídio ou assassinato? Barbacena falou suicídio, mas o padre rezou missa pelo poeta, privilégio que se negava aos suicidas, e a Fazenda Real pagou as despesas. Cláudio Manuel da Costa, em seus depoimentos, afirmava recordar-se de ter ouvido de Gonzaga que Barbacena sempre dizia que estaria na primeira linha no caso de uma revolta. Cláudio Manuel, no mesmo tom de deboche, respondia que nesse caso Barbacena devesse trazer esposa e filhos. Palavras ambíguas. O governador estaria envolvido? Ou tudo não passava de uma brincadeira entre poetas? Se sou pobre pastor, se não governo reinos, nações, províncias, mundo e gentes, se em frio, calma e chuvas inclementes passo o verão, outono, estio, inverno, nem por isso trocar o abrigo terno dessa choça em que vivo com as enchentes dessa grande fortuna. Assaz presentes tenho as paixões desse tormento eterno. Atorar as traições, amar o engano, ouvir dos lastimosos o gemido, passar aflito o dia,
o mês e o ano. Seja embora prazer que a meu ouvido soa melhor a voz do desengano que da torpe lisonja o infame ruído. Tomás Antônio Gonzaga, o eterno cantor de Marília de Dirceu, como desafortunado romance com Maria Doroteia, fica prisioneiro de seu drama amoroso. Malgrado o alto posto, que por talento vários fazia jus, foi tratado ferreamente por Barbacena. Do sequestro dos bens do Gonzaga, toda Vila Rica já sabia. Antes o ouvidor buscou consolo no puro amor da menina Maria Doroteia, a Marília Bela. Se mostra na face o rosto, esse Marília contente. Se canta, canta comigo, e apenas triste me sente, limpa os olhos com as tranças de fino cabelo longo. Mas então, de outra feita, Barbacena escreveu ao seu tio, o vice-rei, que a capitania conserva-se em todo sossego e obediência. Porém, contra o amor, o amor, bem pouco podem as leis do homem. Por morto, Marília, a que me reputo. 1000 vezes escuto o som do arrastado grilhão, mas não treme de susto o meu coração. Se penso que posso perder o gozar-te, a glória de dar-te abraços honestos e beijos na mão, Marília, já treme de susto o meu coração. Ah, Marília, já treme de susto meu coração. Saudades de Marília. Que sofrimento era esse? Eu que sou herói, Marília Bela, seguindo da virtude a honrosa estrada, ganhei um trono, não manchei espada, não roubei ao dono, ergui-o no teu peito e nos teus braços, e valem muito mais do que todo mundo nos ditosos laços. Degredado em Moçambique, Gonzaga logo se casaria com grande senhora colonial. Suas liras, Marília de Dirceu, alcançaria enorme sucesso literário. Depois de Os Lusíadas de Camões, foram as mais lidas no século XIX. Em Vila Rica, petrificada no mito do amor, ficou uma Marília, que foi Maria Doroteia, a mocinha, espera noivo em processo de esquecimento. Alvarenga Peixoto, poeta magistrado, depois coronel de cavalaria auxiliar. Foi o primeiro a confessar o crime na Revolução destinada ao fracasso. Recebeu pena de degredo na África, na cela solitária da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, em delírio por uma paixão interrompida e insaciável, escreveu para a esposa, Dona Bárbara Eleodora. Bárbara Bela, do norte estrela, que o meu destino sabes guiar, de ti ausente, triste, somente as horas passo a suspirar. Por entre as penhas de incultas brenhas, cansa-me a vista de te buscar, porém não vejo mais que o desejo, sem esperanças de te encontrar. Eu bem queria a noite e o dia, sempre contigo poder passar, mas orgulhosa sorte, invejosa dessa fortuna, me quer privar. Tu, entre os braços, ternos abraços da filha amada, podes gozar. Priva-me a estrela de ti e dela, busca 2 modos de me matar. Isso é castigo que amor me dá. Ele a amava profundamente. Não podia conceber um mundo que não a incluísse. Precisava dela para viver, mas nunca mais viveria com ela. Mas a Bárbara Bela, a estrela do norte, também participava das tramas do marido. É considerada heroína da conjuração mineira.
para não deixar que o marido vacilasse, dizia-lhe: trair jamais, embora não importa, seja infinito sofrimento cruel. Bárbara Heliodora, a primeira poeta brasileira, distinta na beleza e na personalidade marcante. Um grande amor pela sua pátria, teve a sua imagem ativa apagada, ficando só a de musa inspiradora. Demonstrou coragem e amor, queria acompanhar o marido no degredo na África. Negaram. Poeta Heliodora também versejava. Meninos, eu vou ditar as regras do bem viver. Não basta somente ler, é preciso ponderar, que só a lição não faz saber. Quem faz sábio é o pensar. Aplicai ao conversar todos os 5 sentidos, que as paredes têm ouvidos e também podem falar. Há bichinhos escondidos que só vivem em escutar. Calem-se os apadrinhados! Fujam, parentes e amigos! Contaremos essa história pelo preço que vale. E ao mais fraco escolheremos para receber por todos um justo e exemplar castigo. Esse que todos acusam, sem amigo nem parente, sem casa fazendo lavras, metido em sonhos de louco, salvador que não se salva, pode servir de resgate. É o Alferes Tiradentes! É o Alferes Tiradentes! Tendes noção da gravidade dos malefícios que cometestes? Libertar as minas do jugo de Portugal e me falas em malefícios? E vós sois acaso um santo? Abrindo uma devassa, urdindo as pressas, para encobrir mazelas, livrar os amigos, parentes e apadrinhados. Não adianta apelar para ofensas pessoais. Estás perdido. Já não tens como escapar ao confisco de vossos bens e à horda. Não negocio a minha liberdade, nem tampouco eu traio ninguém. Este Alferes foi quem espalhou a sediciosa proposição de tornar Minas uma república independente, livre da sujeição real, dada a riqueza de seus recursos naturais e a capacidade produtiva de sua gente. E que toda a América podia ser livre. E que toda a América podia ser livre. Quanto à conspiração, sem dúvida alguma, foi premeditada. E é igualmente certo que, se chegasse a efetuar-se, causaria um dano irreparável. A 11 interrogatórios, o Alferes foi submetido. Não acusou ninguém, mas o inquiridor sabia. Tiradentes era participante forte do movimento e agira movido pela paixão. A defesa de Tiradentes tentou livrá-lo. Alegou ser ele simples alferes, sem bens ou reputação, incapaz de arregimentar número tão grande de homens. Se 10 vidas tivesse, 10 vidas daria. O Alferes confessou sua participação no movimento e na divulgação dele. Declarou ainda que sozinho tinha dado origem e concebido todo o plano. Se 10 vidas tivesse, 10 vidas eu daria. Mas será que fizera isso em desespero? Por ter sido 4 vezes preterido na promoção? No início da devassa, carta da rainha enviada à colônia para ser aberta somente após o julgamento, atenuava a pena maior de parte dos réus, comutando as penas de morte por degredo, à exceção de Tiradentes. Todos sabiam dos riscos que corriam, acusados de crime de lesa majestade, tipificado com todo repúdio pelas ordenações filipinas. Lesa majestade, traição contra a pessoa do rei ou seu estado real. Tão grave e abominável crime. Lesa majestade, pena de morte natural, cruel, com a ferocidade do executor e o capricho do juiz que tinha o arbítrio.
A casa do réu era arrasada, o solo salgado e a descendência amaldiçoada. No dia 18 de abril de 1792, a leitura da sentença, em imensa confusão, na sala do tribunal, no Rio de Janeiro, durou 18 horas. Condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes, Alferes, que foi da tropa paga da capitania de Minas Gerais, com baraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra de morte natural para sempre. E que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada para a Vila Rica, onde em lugar público será pregada, em poste alto, até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em 4 partes e pregado em postes pelo caminho de Minas. A cabeça do alferes não durou muito tempo no poste de Vila Rica. Roubada durante a noite, ninguém sabe do seu paradeiro até os dias atuais. Os réus eclesiásticos tiveram autos apartados e a sentença não foi publicada. Todos eles foram mandados para Lisboa. E agora, Minas? E agora, Minas, que todo o movimento pela liberdade deve ser lembrado com gratidão, que a glória acontece quando a luta pela liberdade se junta com o martírio. Mas o mundo não era assim. Muitos anos se passaram até que compreendesse o valor do seu ato. Mas, afinal de contas, essa conspiração foi uma inconfidência mineira ou uma conjuração mineira? Inconfidência vem de Portugal, os donos do poder. Seria como dizer a traição mineira. A Revolução Frustrada de Tiradentes, que queria libertar o Brasil do domínio colonial português e implantar uma república brasileira livre e independente, seguramente foi uma conjuração mineira. Sensacionais. O Roberto, que fez a compilação desse texto sensacional que vocês ouviram.
conhecer as pessoas que estão aqui. Parece que a comemoração vai continuar, não é isso? Agora, às 19 horas, nós vamos premiar os alunos de duas escolas que fizeram redações alusivas ao tema. Algumas estão aqui na entrada. Então, às 19 horas, eles lerão as poesias, os poemas, um de cada vez, e as demais já estão lá. Todos que fizeram redação já foram vencedores. Mas as escolas escolheram cada escola para representá-los aqui na festa. E eles vão levar uma medalha da Conjuração Mineira, né? E mais um lobo guará. Os pais se preparem que vai chegar um lobo guará lá. É isso. Obrigada, minutinho. Nada disso teria acontecido se não fosse também essa figura maravilhosa que ensinou, né? E a gente pode antecipar, né? Dia de amanhã de tão importância, nada mais, nada menos, que o aniversário